Sejam muito bem-vindos ao Everyday Talk Podcast. Hoje temos um convidado muito especial. Vai falar de um assunto que para muitas pessoas é muito novo, né? Apesar de estar no mercado há muito tempo. E é um assunto que tem muitos tabus, muito estigma, né? Mas a gente está aqui para ajudar as pessoas a conhecerem um pouco mais. Então, Renato Moraes, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Renato é investidor imobiliário especializado em tax deed e tax lien nos Estados Unidos. Já participou na aquisição de centenas de propriedades em leilões, movimentando milhões de dólares em ativos. E hoje ele ajuda investidores, especialmente brasileiros da comunidade, a entrar nesse mercado com estratégias e segurança. Além disso, ele é fundador da Atlas Auction Capital, onde atua estruturando operações e oportunidades dentro desse nicho, que é muito pouco explorado, mas altamente lucrativo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E estamos muito animados aqui. Então, antes da gente começar, né? Quando você fala para as pessoas o que você faz, então, para um leigo, como é que você explicaria o que o Renato Moraes faz, né? O que é tax deed, tax lien? Cara, essa é uma coisa muito interessante. Basicamente, o que eu faço é poder ajudar as pessoas a encontrarem oportunidade de investir no mercado imobiliário, começando por um valor muito mais abaixo do valor de mercado. Hoje em dia, o sistema imobiliário para você comprar uma casa é algo que é uma meta, é um sonho para todo mundo, né? Algo que está lá em cima. Pô, eu quero comprar minha primeira casa, minha primeira propriedade. E quando a gente fala de tax deed, é algo que faz esse sonho ficar muito mais perto. As oportunidades estão muito mais próximas, porque não são milhões de dólares, né, que a gente tem que falar, pô, eu tenho que fazer um financiamento de não sei quanto tempo, é algo que está mais alcançável. Certo. Então isso é basicamente o que eu faço. Ajuda as pessoas a comprar propriedades por um preço muito mais abaixo do valor de mercado. Bacana. Essa oportunidade, né, a gente vai falar mais sobre isso, né, mas de ter um investimento mais baixo com retorno alto, né? Exato. E o que te traiu para esse mercado, né? É um nicho do mercado imobiliário, né? Mas o que te atraiu? Vamos lá, voltar um pouco a sua história. Conta pra gente. Cara, é muito interessante. Eu tô aqui nos Estados Unidos faz 5 anos. E depois do meu primeiro ano, eu cheguei aqui nos Estados Unidos fazendo os trabalhos de imigrante, né? Eu comecei na limpeza por muito tempo, eu consegui pagar muitas coisas com isso. Sou muito grato por esse serviço quando eu cheguei aqui. Mas eu sempre estava ali trabalhando e pensando, cara, eu quero fazer algo mais maior, algo mais interessante. E desde o Brasil, quando eu estava no Brasil, eu estudava sobre coisas para ser empreendedor. Tinha essa mente muito empreendedora. Eu quero fazer um negócio para mim, eu quero vender produtos da China, quero fazer dropshipping. Eu fiz dropshipping por um tempo, Que legal. fiz muito dinheiro no dropshipping. E Isso no aí, Brasil? aqui nos Estados Unidos, eu vendi um produto aqui nos Estados Unidos, fazendo dropshipping, fiz mais de 50 mil dólares em 2 meses Que legal. de vendas, foi algo surpreendente. E logo depois, quando eu tava nesse mundo, minha mãe, ela falou pra mim, pô, eu comprei um curso. Eu falei, o que você comprou, mãe? Caiu no esquema aí. Exatamente. Cuidado. Ela tava vendo um curso Uhum. e ela comprou o curso e ela falou, olha, mas agora eu preciso da sua ajuda, porque é muita questão de tecnologia, é computador, você é muito bom nisso e eu não entendo nada. E agora eu preciso da sua ajuda para comprar as propriedades. Eu falei, que curso que é esse? Eu tô ocupado fazendo outras coisas da minha vida. Eu tenho que parar para estudar um curso que a senhora comprou. Cara, mas eu, ali relutante, eu fui e fiz o curso. Eu falei, eu vou ajudar a senhora a fazer. Minha intenção foi totalmente ajudar a minha mãe a fazer Esse curso. a fazer o curso, a comprar a primeira propriedade dela. E a gente comprou, eu fui lá e comprei assim, sem medo, fui lá e pum, comprei a primeira propriedade, foram $200 a propriedade. $200? $200 a gente comprou nossa primeira Uau. propriedade. E ela ficou feliz, eu falei, que legal. Eu falei, vamos ver se isso aqui é certo mesmo, esse curso parece muito, não sei, a proposta é bom demais para ser verdade. E aí chegou o título na casa da propriedade, eu falei, interessante. E aí eu comecei a olhar para isso de uma outra forma. Eu falei, caramba, $200 a gente comprou a propriedade, agora a gente tem que vender, né? Porque, pô, a gente só gastou agora, vamos ver para venda. Depois de alguns meses, né, eu tentando entender esse mercado, porque eu nunca tinha vendido propriedade antes, não conhecia nada sobre isso. Comprei a primeira propriedade, falei, pô, agora tem que aprender a vender. Depois de alguns meses a gente vendeu essa propriedade por $6 mil depois. Nossa. Então foi um lucro, assim, absurdo. E olha que assim, a gente tá falando de uma quantidade baixa, né? $200. As pessoas podem visitar o seu site lá, mas tem
tem exemplos, né, de casos que é Exato. muito, assim, parece irreal, mas é real, né? Acontece. E aqui nos Estados Unidos tem alguns estados que as propriedades são vendidas por um preço muito baixo. São lugares que estão começando ainda, a população ainda está buscando, às vezes, Desenvolvimento, né? propriedades em lugares que é de renda muito baixa. E, cara, nesse tempo também eu aprendi, as propriedades de renda baixa, pessoas que têm renda baixa, eles também compram propriedade. Tem uma frase que eu falava pra minha mãe, pobre também compra propriedade. Pobre também compra. Sim. Não, que legal. É legal que você tem essa história de empreendedorismo e que você pode mostrar que você começou bem baixo, né? Lá atrás. Eu acho muito inspirador essa história. E então a gente descobriu como você descobriu esse mercado. E então você entrou com sua mãe. E isso com quanto tempo atrás, assim, mais ou menos? Foi 4 anos atrás. 4 anos atrás. 2022. E eu comprei meu carro, eu comprei um Honda Civic. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu estava pagando ele, trabalhando na limpeza, fazendo outras coisas, com dropshipping. Conseguiu pagar o carro muito rápido, né? E aí, esse investidor, o dono da concessionária, quando eu terminei de pagar ele, me deu o título do carro e falou, o carro é seu, parabéns, ele pagou tudo. E aí ele falou, o que você faz da vida? Eu falei, pô, eu sou especialista em comprar propriedades do governo, quando as pessoas deixam de pagar os impostos delas. E ele falou, caramba, que interessante, passa lá no meu escritório depois, vamos conversar. Aí eu fui no escritório dele, e aí eu expliquei mais a fundo, eu falei, eu já comprei essas propriedades, nesse tempo, quando eu fui com ele, eu já tinha comprado propriedade para minha mãe, para meu pai, para minha irmã. Quanto tempo, mais ou menos? Tinha feito alguns meses. Alguns meses, legal. Alguns meses. E aí ele falou, caramba, eu quero comprar propriedade também, como é que eu faço para comprar propriedade? Eu falei, vamos comprar, né? Eu cobro uma porcentagem do valor da compra e depois a venda é totalmente sua. E aí foi assim que eu comecei. Com esse primeiro investidor, a gente comprou 27 propriedades. 27? 27 propriedades só para ele. Incrível, cara. Isso foi bem no comecinho e foi assim uma girada de chave para mim, porque eu falei, pô, aqui tem um mercado também muito interessante, uma oportunidade gigante, né? Talvez eu não possa comprar propriedade para mim, as 27 propriedades para mim, mas eu posso encontrar pessoas que querem comprar propriedades, né? Então, foi uma das primeiras viradas de chave. Então, no começo foi algo mais investimento próprio, ajudando familiares. E então você diria que esse amigo, esse investidor, foi aí que você notou a oportunidade de ser um consultor, assim, né? Exato. Aí você viu, nossa, tem oportunidade aqui. E então, só para clarificar, Tax Deed e Tax Lien, se puder explicar um pouco mais, assim, Tax Deed, então, é quando as pessoas não pagam impostos, como é que seria? Cara, é bem interessante, eu gosto muito de falar sobre isso, porque aqui nos Estados Unidos tem uma confusão muito grande sobre Tax Deed e Tax Lien. São duas coisas diferentes, mas elas trabalham juntas. O que é Tax Lien? Para a gente explicar o que é Tax Deed, a gente precisa explicar primeiramente o que é Tax Lien. Tax Lien é quando você não paga, por exemplo, você tem uma propriedade, você é dona da sua propriedade, e você não paga o imposto da sua propriedade por um ano. Então, o que o condado faz? Porque o condado é o órgão que coleta os impostos das propriedades aqui nos Estados Unidos. Quando você não paga o imposto da sua propriedade por um ano, o condado ele vende a sua dívida pro público, para investidores. Mas ele não vende a sua propriedade, ele vende somente um ano da sua dívida. Por exemplo, se você deve $1.000, ele está colocando $1.000 ali em um leilão para as pessoas, para investidores comprarem esses $1.000. Por que eles fazem isso? Aqui nos Estados Unidos é muito interessante porque o condado ele é responsável por muitos órgãos públicos. Eles pagam os policiais que estão nas ruas, bibliotecas públicas, as estradas, as coisas que funcionam aqui nos Estados Unidos, é tudo pago pelo dinheiro de impostos. E quando uma pessoa deixa de pagar o imposto dela da propriedade, o condado tem uma dívida, né? Tem menos $1.000, por exemplo. Tá faltando dinheiro. Tá faltando dinheiro no caixa, $1.000. E com essa dívida de $1.000, eles precisam abrir para investidores para poder pagar essa dívida. Suponhamos que, vamos lá, você deixou de pagar um ano, $1.000, tem uma dívida, e aí outra pessoa, eu vou lá e compro a sua dívida de $1.000. Quando você for pagar a sua dívida da sua propriedade, você vai ter que pagar $1.000 mais juros.
né? Então, Entendi. isso é o que acontece quando você é delinquente no estado, né? Sim. Delinquente em pagar seus impostos. E aí você tem que ir no condado e pagar $1.000 mais 12% ou 24% em cima desses $1.000. E esses 12 ou 24%, ele não vai para o condado, ele vai para o investidor. Uhum. Então, Vai direto pro investidor. o investidor pega os $1.000 de volta dele e mais os 12%. Que Então, isso é legal. tax lien. É. É quando o investidor compra uma dívida de alguém e essa dívida dá um retorno de 12 a 24% para ele de volta. Bacana. É. E esse porcentagem depende do condado, do estado? Depende do condado, estado. Vários condados eles fazem de forma diferente, então depende do condado que você está comprando, qual que é o estilo, porque tem várias formas que eles fazem essas vendas. Por exemplo, em Nova York, em New Jersey ou Vermont, eles vendem a dívida no tax lien e se o investidor não paga a dívida por um ano, a propriedade passa a ser do investidor, só pela compra da dívida. É mesmo? Olha. É muito interessante. Uhum. E você pode arrematar propriedades por $1.000, por exemplo, Nossa. em Vermont. E qual que é a diferença do tax lien para o tax deed? Sim. Então, na maioria dos estados, quando você tem muitos tax liens acumulados, eu, por exemplo, que fui um investidor, que paguei os $1.000, eu quero ter os meus juros de volta, eu quero ganhar o meu dinheiro de volta. Mas quando a pessoa nunca paga, o que acontece? Essa dívida ela fica ali, e aí eu, como investidor, posso ir no condado e falar, sabe o quê? Eu quero ter meu dinheiro de volta. E o condado faz o quê? Ele vende a propriedade para pagar todos os investidores de tax lien. Entendi. E aí então a diferença. Tax lien é quando você compra a dívida. É o inicial ali. É o inicial, quando você compra a dívida para investir. E o tax deed você compra a propriedade. E aí você está falando assim de que o investidor, o dono da propriedade ali passou anos sem pagar, tá ali na delinquente. Geralmente de 3 a 5 anos. Isso depende de condado para condado, né? Por exemplo, na Flórida pode ser 3 anos, aqui em Utah pode ser 5 anos. Então depende de condado para condado. Entendi. Que legal. E como que foi para você então entrou em contato com esse investidor? Você teve que fazer alguma licença? Como é que foi o processo de, tipo, eu vou agora atuar nesse mercado como profissão mesmo? Interessante que quando eu comecei nesse mercado eu tirei muitos tabus, né? Porque aqui Sim. eu pensava, aqui nos Estados Unidos para você comprar e vender propriedades você precisa de licença. É mais ou menos certo, né? Porque as transações, todas as questões de venda e transferência acontecem diretamente com o condado. Então, quando você é dono da sua propriedade, você pode vender a sua propriedade para uma outra pessoa sem precisar de um corretor. Sem um intermediário. Sem um intermediário, diretamente, só que tem que fazer isso diretamente com o condado. Por que muitas pessoas não fazem isso? Muito estresse, muito tempo, você tem que conhecer de leis, você tem que conhecer de contratos e poder saber fazer isso da forma correta. E então é muito aconselhável você contratar um corretor para fazer isso. Porque ele está especializado nesse mercado, ele sabe o que ele está fazendo e é muito importante você ter um corretor para fazer isso. Só que quando você compra propriedades do governo, você não precisa ter uma licença de realtor, você não precisa ser cidadão americano, você pode comprar até mesmo no Brasil, não precisa estar presencialmente em alguns condados. Então, assim, você não precisa de licença para comprar. Entendi. Então, atualmente você então está atuando aí, tem uns 4 anos como consultor aí, ajudando as pessoas. E o que você diria assim para as pessoas que estão começando? Você aconselha? Porque lá no seu site é legal as pessoas verem que muita gente tenta fazer sozinha ou com um consultor que talvez não seja muito bom, né? O que você aconselha? Por que buscar você, Renato, para ajudar elas, né, nessa fase? Eu tive muitas experiências de clientes de outras pessoas, de outros consultores que vieram comigo para resolver problemas de propriedades que eles compraram. Então, eu expliquei um pouquinho o que é o tax lien, o que é o tax deed, mas tem muita coisa por trás disso. Por exemplo, para você comprar uma propriedade, antes de você comprar uma propriedade no governo, você tem que saber o que está comprando. Existe toda uma análise por trás disso. Entendi. O governo, ele não importa se você é a pessoa mais famosa do mundo, se você é dono do país, não importa quem você é, se você está devendo os impostos, ele vai pegar a sua propriedade e vai vender.
E isso é um sistema, é lei. Assim funciona aqui nos Estados Unidos. E o que acontece nos leilões de tax deed, tax liens, muitas vezes, por erro, acontece de vender praças públicas ou até mesmo alguns pedaços de muro de uma propriedade, um lugar bem pequenininho assim, que não faz sentido nenhum você comprar. Por erro, porque muitas vezes quando faz as divisões das cidades, às vezes fica faltando alguns square feet, um espacinho ali, e isso é um parcel. O que é um parcel? O parcel é uma identidade de cada propriedade que tem aqui nos Estados Unidos. Como se fosse o seu Social Security, né? Ou então o CPF. Tipo a identidade daquela propriedade. Exatamente, a identidade daquela propriedade. Você pode colocar aquele número e você vai encontrar o registro dele, né? Então tem todo o histórico. Mas muitas vezes as pessoas acabam comprando um pedaço de praça ou um pedacinho assim que não tem sentido porque eles estão no leilão ali na empolgação e falam, pô, eu quero comprar uma propriedade, compra uma propriedade muito barata, fala, pô, fiz um negócio muito louco, muito bom. E aí quando eu vou fazer as análises da propriedade, eu falo, pô, por que você comprou isso aqui? Uma praça. Aconteceu recentemente com um cliente, ele me conhecia, ele queria fechar um serviço comigo de consultoria, só que ele falou, pô, eu quero tentar sozinho, né? Eu acho que eu consigo. Aí ele foi e comprou uma propriedade, era um landlock. Era um pedaço de terra. Não tem saída. Não tem assessment, não tem estrada para acessar ela. Ela é um pedaço de terra que estava no fundo de uma casa. E era 10 mil square feet. Acho que por isso que chamou a atenção dele. Ele falou, pô, 10 mil square feet é bastante, né? E aí, ele comprou esse pedaço de terra e eu falei, mas como assim? Agora que você vai fazer com isso aí? A única oportunidade de vender esse terreno que você tem é vendendo pro dono da casa de frente. E você só tem uma bala, você tem que acertar ela. Se você não vender para essa pessoa, né? Se você não vender para ele, acabou suas oportunidades de vender essa propriedade. A única outra opção que tinha era você ir no condado, fazer um pedido de troca de zoning, ou então você pedir um assessment, que é você fazer um processo com o condado para pedir uma rua de acesso até a sua propriedade. Porque ia levar mais tempo. É de 6 a 1 ano, ou até 2 anos, esse processo. Nossa. Você tem que fazer uma aplicação com um arquiteto, explicando por quê, toda uma explicação para o condado. E esse processo custa de $3 mil até $10 mil pode custar. Então a propriedade custou menos, gastaram ainda mais. Ele pagou $4 mil nessa propriedade. Nossa. E ele falou, pô, ele me mandou o áudio, falou, pô, fiz um bom negócio, me ajuda aqui, vamos fazer as análises para vender. Eu falei, deixa eu ver. Quando eu fui ver, eu falei, pô, você poderia ter pagado muito menos por uma consultoria e comprar algo que vai te dar um retorno. Sim. Mas aí você preferiu gastar $4 mil e acabou perdendo os $4 mil nesse investimento. Então se você investe errado, você acaba gastando mais, né? Perdendo dinheiro. Teve uma outra cliente também, ela comprou com um consultor, né? Ela comprou uma propriedade na Flórida, ela pagou $27 mil na propriedade. Era uma propriedade muito boa, tava ali, tinha vizinhos do lado, tinha casas, era muito bom. A princípio tudo bem. A princípio tudo bem. E aí ela tava tentando vender essa propriedade por mais de 1 ano e não conseguia. Ela falou, pô, Renato, me ajuda, porque eu tinha criado um módulo de vendas, né, explicando sobre vendas e falando mais a profundo sobre isso. Ela falou, me ajuda a vender essa propriedade, eu preciso de ajuda. Faz mais de 1 ano que eu tô publicando essa propriedade e não consigo vender. Ela publicou no Facebook, ela falou, pô, todo mundo tá dando $20 mil ou então $30 mil, eu quero ter no mínimo ali uns $37 mil, $39 mil para vender essa propriedade. E aí eu falei, deixa eu ver a propriedade, deixa eu fazer ver se ela tem lien, se ela não tem. Ela falou que tinha chegado uma carta lá para ela de uma dívida da propriedade, que ela não entendia o porquê. Eu falei, caramba, quanto que é? Ela falou, tá falando 300 e não sei quantos ali, eu não entendi muito bem. Ela mandou para mim, eu fui analisar. Era $350 mais ou menos. Era um lien de deixar a grama alta no terreno. Nossa. E de jogar entulhos no terreno. Então o Code Enforcement foi lá da cidade, foi lá, viu aquilo lá e registrou a multa, né, na propriedade. Não foi nela, foi nos antigos donos da propriedade. E por isso que a propriedade foi vendida no leilão. Sim. Mas o que aconteceu? Essa multa era de $350, mas depois de certo tempo, se não tivesse sido paga, ela acrescentava $50 por dia. Nossa, por dia? Por dia. E essa multa foi registrada em 2016. E ela viu isso no ano passado. Nossa!
O total da dívida, mais ou menos, estava em $60 mil de dívida. Ela comprou uma propriedade por $27 mil, tinha uma dívida de $60 mil na propriedade. E ela não sabia. Não sabia, ela não tinha ideia. O outro construtor também, acho que nem viu. Às vezes eles ajudaram ela a comprar a propriedade, nem fizeram pesquisa, análise, nada. E aí eu vi essa dívida e falei, caramba, o que a gente vai fazer agora, né? Bom, eu fiz análise de mercado propriedade. E uma coisa boa que tinha naquela propriedade é que era um lote duplo. Então era um lote mais grande, só que ele tinha quantidade de 2 parcels nele. Então era como se fosse 2 lotes e um só terreno. E isso era bom, então, porque o preço duplicava, né? Se valia $39 mil, ele duplicava. Então a propriedade, o valor de mercado dela valia mais ou menos $70 mil. Mas a matemática não batia ainda, né? Pô, ela pagou 27, a dívida é $60 mil e a propriedade vale $70 mil mais ou menos. Quem que vai pagar 70 mil na propriedade também? Bom, eu liguei pro condado, falei com o Code Enforcement e tentei chegar numa gerente. Cheguei numa gerente, a gente fez uma negociação e a gente descobriu que tinha uma documentação que a gente podia fazer, que era um partial release, que era pegar essa dívida que estava atrelada à propriedade e separar ela para o antigo dono da propriedade. Esse processo custava $175 mais ou menos no condado de taxa para fazer esse processo. E os antigos donos da propriedade, eles faleceram. Nossa. Então, o que a gente fez esse processo, né? Fez ali, a gente pagou $175 para fazer esse processo. Passou para os antigos donos, a dívida morreu junto com os antigos donos. E a gente vendeu a propriedade por $55 mil depois. Então, afinal, não teve os 60 mil para pagar. Não teve os 60 mil. O quê? Uns mais de 20, 30, né? Exato. Quase. E teve um lucro aí em cima. Nossa. Então, assim, foi uma dor de cabeça. Eu não recomendo comprar propriedades com dívidas. Não recomendo. Foram meses ali de negociação. E a gente falava sobre reduzir o valor da dívida, só que reduzir o valor da dívida de 60 mil era muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim, essa opção foi a melhor que a gente conseguiu. E, felizmente, ela conseguiu vender a propriedade depois. Então, acho que claramente mostra porque é melhor ter um consultor, né? Para evitar esse tipo de dor de cabeça. E também para ter o melhor retorno possível, né? Exato. A gente pode ter muitas surpresas comprando propriedades no tax deed. Tem muitas pessoas que falam que investir no tax deed é muito perigoso. E eu realmente falo, é perigoso. Tem o risco, Se você não sabe o que você está fazendo, não vai lá para comprar propriedade barata, porque pensando que vai ser a melhor coisa do mundo, porque existe uma análise muito profunda antes de comprar as propriedades. Essa semana passada eu estava participando de um leilão na Flórida também, em Orange County, que é ali no estado Orlando, e compraram uma propriedade, que era um pedaço de rua na frente do Sam's Club. De rua? Um pedaço de rua, realmente um pedaço de rua por quase $40 mil. Gente. Por quê? Eu não sei por quê. Queria colocar o nome da pessoa na rua. Talvez quer mudar o nome da rua, né? Gente, que interessante. Então, você falou alguns tabus. Quais são os outros tabus ou coisas que as pessoas erram ao entrar nesse meio? Bom, tem muita gente que pensa que tem muita venda, muitos cursos na internet que as pessoas vendem muito a ideia do tax deed, tax liens como uma coisa muito fácil de fazer, que é algo maravilhoso, uma oportunidade muito grande. E realmente mas só que você tem que também entender o outro lado do tax deed, tax lien, que você pode estar entrando numa dívida, né? Então, se você não entrar numa estrutura, se você não tiver, por exemplo, uma empresa, você pode adquirir essa dívida para o seu nome pessoal. Tem a questão do liability. Né? Tem liability, tem muitas coisas. Né? Então, se você entrar assim, de qualquer jeito, como as pessoas vendem na internet, como a melhor coisa do mundo é muito fácil, não é tão fácil como as pessoas vendem. Né? Existe um processo, existe uma análise todo para você entrar nesse mercado. Até a questão do risco, né, que você falou. Qualquer investimento traz retornos. Alguns vão ter mais risco do que os outros, mas as pessoas têm que se informar, né, sobre o que acarreta, né, elas entrarem nesse meio, quais os riscos que vão ter ali. Exato. Eu costumo dizer que onde tem problemas, tem oportunidades, e resolver problemas traz muito dinheiro.
né? Então, o mercado de tax deed e tax liens, ele tem muitos problemas e muitas oportunidades e podem trazer muito retorno para você, né? Eu já contei muitos problemas que aconteceram, mas tem muitas coisas boas também que acontecem. Existem propriedades de $200 mil sendo vendidas por $30 mil, né? Então, existem muitas oportunidades boas. Eu me lembro do primeiro ano que eu estava ali com esse investidor, que a gente comprou mais de 27 propriedades junto. Teve uma propriedade no Idaho, que ela estava no leilão, e eu falei, caramba, muito interessante. Era uma propriedade de 3 pisos. O valor de mercado dela era de $2,5 milhões. Nossa. E o leilão estava começando por $18 mil. Eu falei, caramba, eu preciso trazer investidores, né? Talvez o leilão vai subir muito, mas, pô, vamos trazer gente pra gente fazer um grupo ali, investir nessa propriedade. Eu entrei em contato com uma pessoa que ela tinha um contato muito grande, falou, tem uma das pessoas mais ricas de Utah, vamos participar. Vamos. Eu falei, bora, e quanto que ele tem? Ele falou, agora ele, pro primeiro investimento, ele pode investir $300 mil. Eu falei, a gente pode tentar, vamos tentar. Se a gente conseguir comprar uma propriedade que vale 2,5 milhões por $300 mil, pô, é um negócio muito bom. Exato. E a gente foi, eu tava muito animado para esse leilão, eu tava com muita ansiedade, eu tinha feito uma análise muito profunda dela, eu sabia o que tinha acontecido com o dono antigo, as dívidas que tinha, eu sabia tudo sobre a propriedade. Descobri que o dono daquela propriedade tinha falecido há 5 anos atrás, e depois de 5 anos ali em Idaho, o condado toma posse da propriedade e vende. Foi o que aconteceu com ele, como ele faleceu e não tinha herdeiros para herdar a propriedade, o condado tomou a propriedade. Então, começou o leilão e eu tava ali muito ansioso. A gente tinha feito depósito, tinha feito tudo, tava tudo preparado. E aí a gente tava ganhando o lance por $90 mil. Outra pessoa foi, deu um lance de 150, e a gente foi e deu um lance de $200 mil. Deram um lance maior e eu fui e falei, pô, vou colocar tudo. Colocamos $300 mil de lance. Ficou ali alguns segundos e o meu coração já tava pum, pum, pum. Falei, pô, é um negócio de filme, é um né, negócio do ano. Uhum. É um negócio do ano. Colocaram um lance de $500 mil. Foi o lance ganhador. Mas aí eu fiquei pensando, cara, $500 mil e a pessoa levou uma propriedade de $2,5 milhões. Então, nesse momento, eu pensei comigo mesmo, quem tem dinheiro faz dinheiro. Mas não é somente ter dinheiro para fazer dinheiro. Você tem que ter dinheiro para fazer dinheiro, mas tá olhando as oportunidades ou ter alguma pessoa que é especialista nesse mercado para fazer dinheiro. Então, pô, $500 mil e ela vendeu a propriedade depois por $2,5 milhões. Fez $2 milhões em uma operação. Então, assim, é um mercado que tem muitas oportunidades. Sim. Então, todos os dias, todas as semanas tem leilão. E leilão é assim, se você não tiver muitas pessoas participando, sua oportunidade é muito maior. Então, é muito bom. E você tem que ir em pessoa? Pode fazer online? Tem alguns condados que os leilões são presenciais e tem outros que é online. A maioria dos que eu participo é online. Então, na Flórida, por exemplo, tem 1 ou 2 condados que são presenciais e a maioria dos outros são online. Você pode participar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Olha só. Eu participo daqui de Utah mesmo, no meu escritório ali em casa. Compro um monte de propriedade por aí. E tem outros que são presenciais. Eu costumo dizer que os presenciais são melhor ainda, porque, pô, online você precisa do link, registrar, fazer o depósito para participar. Presencialmente você tem que se deslocar até o local, participar, né, fisicamente. Então, às vezes tem menos pessoas. Você entra ali no local de leilão, você consegue ver quem está participando. Tem aquele sentimento. Sentimento muito maior também, que é muito interessante. Então, que legal. E conta pra gente, assim, como que é o seu processo? Você já tem lugares, condados, estados que você talvez viu que deu certo, tem uma oportunidade maior? Como é que é o seu processo de prospectar ali, né, propriedades? Eu gosto muito da Flórida. Eu comecei no Arkansas, tem no Mississippi também, tem alguns outros estados ali em cima, mas eu gosto muito da Flórida pelo fator que você compra uma propriedade hoje, você já pode estar vendendo na semana que vem. Então, o giro é mais rápido, né? No Arkansas, a gente comprou uma propriedade realmente por um valor muito mais baixo, $200. A gente conseguiu vender depois por $6 mil. Só que o tempo
foi alguns meses para a gente poder vender essa propriedade. Na Flórida, eu comprei uma propriedade recentemente com um investidor, eu acredito que foi há 2 meses atrás. Depois de 3 semanas a gente já tinha o contrato de venda. É mesmo. Então é muito mais rápido, é um giro muito mais rápido. É algo do mercado ou o Estado possibilita esse mecanismo de vender mais rápido? É o mercado da Flórida, está muito aquecido ali, tem muita gente, tem muita busca, o estado está crescendo bastante, tem algumas cidades em específico que está crescendo bastante e ainda o valor é baixo para investimento. Sim. E dá para ter um retorno mais rápido. Então, eu acho que é algo da Flórida atualmente, né? Mas está sempre mudando, então a gente tem que estar sendo vendo as notícias Tem que se atualizando. e se atualizando. E tem leilão nos Estados Unidos inteiro. Alguns são tax liens, outros são tax deeds e outros são híbridos, né? Que são os dois juntos. Podem ser os dois juntos. Na Flórida são os dois juntos, por exemplo. E tem algo que é melhor de ter os dois ou... Não, Depende do investidor. Eu É. costumo dizer que depende do que você quer. Você quer comprar uma casa? Beleza, você tem quantos para comprar uma casa? Então a gente pode comprar uma casa talvez no Arkansas por menos de $10.000. A gente pode. Só que o tempo de venda ali também é um pouco maior. Bom, você tem um pouco mais de dinheiro, você quer investir em algo que dá um giro mais rápido, a Flórida é um bom lugar para investir. Então eu sempre costumo dizer, depende do investidor, não onde você quer investir. No Idaho, Califórnia, tem vários lugares. Então, depende do investidor. Então, aí está a importância de sentar, né, fazer uma consultoria realmente do que... Exato. Quais são os planos do investidor, que tipo de apetite de risco, né, que eles têm, e aí vai, né? Exatamente. E você você relatou uma experiência que te ensinou, né, da propriedade de Idaho, que poderia ter comprado ali por 200 mil a mais, né, talvez. Teve alguma outra experiência que talvez algum erro que você cometeu ou experiências que te ensinaram bastante? No começo, cometi muitos erros e esses erros foram tudo construindo a minha experiência. Nessas propriedades do Arkansas, por exemplo, que eu pagava $200, ali era pouco dinheiro, mas esse dinheiro acabou sendo experiências, né, para mim. Eu comprei umas propriedades eu comprei uma propriedade em um lugar que tinha HOA, eu não tinha visto isso antes. E o HOA ele cobra todo mês, né? Então, eu falei... gasto ali, né? Imagina. E ainda mais em Arkansas, que você demora para vender a propriedade. Eu comprei a propriedade por quase $1.000. Era uma propriedade num bairro de luxo. As casas ao redor eram $1 milhão para mais. Era um lugar muito bom e eu falei, cara, fiz um negócio muito bom, $1.000. E o valor de mercado desse terreno era $20 mil. Eu falei, caramba, eu estourei. E o HOA daquela propriedade era $600, 600 e alguma coisa por mês. Eu falei, caramba, tem que vender rápido. Torcer pra vender rápido aqui. Tem que vender rápido, senão eu tô ferrado. Então foi uma experiência que eu pude aprender com ela, né? Que, eu já tinha comprado lá, eu me senti confiante, eu falei, caramba, eu já sei como comprar propriedades aqui no Arkansas, mas... eu aprendi que a gente tem que fazer pesquisa de cada propriedade, não importa, tem que seguir todos os passos das pesquisas aí, porque você pode comprar um problema, você pode ter um problema para o seu nome. Teve uma outra propriedade também que construiu mais a minha experiência, eu acabei não entrando nela, acabei não perdendo esse dinheiro, mas também serviu de experiência, que era um prédio, era um edifício, era um hotel que foi pro leilão, estava por $50 mil. Tava por menos, só que eu pensava em dar um bid, um lance de $50 mil. Eu acabei descobrindo que aquela propriedade, aquele hotel, por causa das minhas pesquisas, eu encontrei ali um documento do condado que tinha emitido para aquela propriedade, que ela precisava ser demolida. Porque toda a estrutura do hotel estava acabada, era muito antigo. Então... Se eu comprasse essa propriedade que eu tava louco para comprar, eu falei, pô, isso aqui é um negócio muito bom. E aí eu encontrei essa dívida, eu pedi para algumas pessoas irem lá pessoalmente, eles foram, viram a estrutura do local e falaram, realmente isso aqui vai ter que ser... Tava horrível, tava tipo só os ferros assim segurando todo o local. Caiu nos pedaços. Caiu nos pedaços, literalmente. E aí tinha aquela notícia aquele documento do condado falando que precisava ser demolido. O custo de demolição desse local, desse edifício, desse hotel, era muito alto, era como $30 mil só para demolir. E eu acho que era
acho que até mais disso, porque tinha que cobrir todo ao redor para não ter nenhum problema, tinha que fazer uma empresa de demolição, quebrar todo o hotel. Então, no final do dia, seria somente um terreno, né? Só que você compraria um hotel, uma esperança, que teria que ser demolida e depois reconstruir tudo de volta. E era muita dor de cabeça, então são coisas assim que a gente tem que se atentar. Você pode comprar uma casa no leilão? Pode, mas tem que ver se não tem uma ordem de demolição nela. Senão você vai acabar comprando terreno. Você gasta muito mais, né? Gasta muito mais. Pelo que eu entendi, então, nessa área, a pesquisa é algo que pode salvar muito, né? Pode salvar de um problema de milhares de dólares. Nossa, e tem, assim, para quem... Você já viu muitas pessoas perdendo dinheiro. Tem alguma outra coisa, assim, que as pessoas que fazem elas perder dinheiro? Talvez comportamento, além dessa falta de pesquisa? Tem muitas pessoas que se emocionam, né? Como eu falei, participar do leilão eu não sei se você já participou de algum leilão antes, de carro, de comprar qualquer coisa, mas você tem ali um sentimento de, pô, eu quero isso aqui, eu quero comprar. Então, muitas vezes as pessoas acabam pagando muito mais do que vale, né? Isso acontece muito nos leilões. E por isso é importante também a análise antes, porque você sabe por quanto que vai vender, quais são os custos depois de comprar a propriedade e qual que é a sua margem de lucro, para você poder comprar a propriedade por um preço que realmente vai te dar um retorno bom. Então muitas pessoas acabam comprando pela emoção, né, de estar participando do leilão, daquela animação de, pô, vou comprar minha propriedade, vamos comprar a propriedade. Eu vou dar mais $100 aqui, mais $1.000. Vamos, não é nada. E esses $1.000 pode ser 20 mil, 25 mil, 30 mil dólares e acaba perdendo dinheiro ali. Tem uma cliente que eu gosto muito dela, que ela acabou comprando uma propriedade também num bairro que é um lote, só que num bairro que tem promessas de construir para alguns anos. Só que essas promessas já tá desde 1930. Até hoje nada. E aí aquele lugar na Flórida, esse lugar na Flórida, ele é conhecido por um lugar que o pessoal usa para desovar corpos. O pessoal vai e faz muita bagunça nesse lugar, é um lugar que os criminais usam. Muito perigoso. Acabou que ela comprou esse terreno, esperando ter algo em troca. O valor de mercado era 20 mil dólares ou 15 mil dólares. Ela comprou por 10 mil, só que esses 10 mil nunca vão ser vendidos porque ninguém tem interesse em comprar ali. Né? Então é algo que pode ser um problema. Então, faltou talvez pesquisa dela, especialmente que é um estado, um condado talvez que você não mora, né? Não está perto. Saber, né, o que aquele ambiente, como é que é a cultura, né? E o pior não foi culpa dela. Ela comprou com um consultor, só que um consultor do Brasil. Nossa. E o pessoal do Brasil tem algumas empresas que os consultores são do Brasil e eles fazem serviço de consultoria e prometem muitas coisas. As vendas dele, o anúncio deles é muito bom. E aí ela comprou com esse pessoal do Brasil. E eles não sabem como tá aqui, né, as coisas, não tem muito conhecimento do local aqui. E acabou de comprar essa propriedade. E ela pagou consultoria, pagou na propriedade, perdeu todo esse dinheiro. Né? Então é algo que pode ter um problema. Que coisa, hein? E só para clarificar, então, pode ser que então muitos desses investimentos são para revenda, né? Tem casos em que a pessoa investe em construir, depois valorizar a propriedade e depois vende? Como é que é? Sim, tem pessoas que compram para construir, tem outros que compram para morar, tem outros que compram para alugar, para fazer Airbnb. Tem muitas... o mercado imobiliário é muito grande. A gente está falando do tax deed, só que a gente compra uma propriedade. Né? É um real estate. Você está investindo no real estate. É um ativo muito importante. Você pode fazer dele o que você quiser. Tem empresas, por exemplo, de construtores na Flórida, que eles compram vários terrenos em tax deeds, e eles vão construindo com o tempo. Pum, pum. E eles compram um terreno de 10 mil, que vale 25 mil a 30 mil dólares, mas eles acabam economizando esse valor ali para 10 mil dólares, constrói uma casa que naquela região vale 300 mil dólares. Nossa, que então loucura. é algo assim surpreendente, gente. Muito bom para construtores, é muito bom. Eles compram terrenos muito barato ali. E tem pessoas que compram casas, reformam, fazem o flip dela
né? Eles compram, eu já vi uma cliente comprando uma casa por $90 mil e o valor, ela vendeu essa casa depois por $150 mil para uma outra pessoa que fazia flip. O cara pegou, comprou a propriedade dela, fez o flip e vendeu por 230 e poucos mil dólares. Então ela vendeu a propriedade para um flipeiro, né? Sim, uma pessoa sim. que faz flip de propriedades. Que fez a melhoria da propriedade, né? Que legal. E você contou das vantagens de alguém fazer consultoria com você, é que você está no mercado aqui americano, você tem o feeling, você tem a experiência. Assim, para te vender um pouco assim, né? Quais são algumas outras vantagens de alguém procurar você, o Renato Moraes, ao invés de talvez outras pessoas? Ou talvez ela mesma ali fazer, né? Cara, eu tenho bastante experiência nesse mercado, né? Eu tenho alguns anos e muito mais de 300 propriedades compradas. Já movimentei um valor em capital de 11,4 milhões de dólares. Então, eu já tive muita experiência de problemas que eu já resolvi, de clientes, já vi várias coisas diferentes. Então, tem esse fator experiência e tem também o fator de que eu estou começando nesse mercado, estou começando a construir algo para mim, né? Agora, com o meu nome, eu trabalhava para outras companhias como consultor antes, e agora eu estou começando para mim. Então, o valor que eles cobram, muitas vezes as pessoas cobram 8 a 10 mil dólares para consultoria. Tá. 6 a 10 mil dólares, 6, 8 mil dólares. O valor que eu estou cobrando é muito menor disso, né? Então, é um valor muito mais baixo para as pessoas começarem. Estou fazendo isso para poder construir case de sucesso, né? Para poder falar, pô, comprei com o Renato, eu comprei a propriedade por tanto, eu vendi por tanto, deu certo, é muito bom. Então, construir um legado, né? A gente está construindo algo novo. E eu também tenho essa visão de dar um conhecimento para as pessoas. Então, você mencionou no começo da empresa Atlas Auction Capital, que é a empresa que eu tenho, que eu faço essa consultoria para as pessoas. E também tem a comunidade, que eu estou abrindo uma comunidade de network, que se chama The Deed Club. Então, é um clube para as pessoas trocarem informações sobre títulos, né? Ou seja, é para toda a informação, tanto para realtors, tanto para compra de propriedade, é para conectar pessoas nesse mundo. Sim. É uma comunidade gratuita atualmente. Vou colocar alguns cursos ali ensinando como fazer o que eu faço. Legal. Por um valor muito mais baixo do que as pessoas cobram hoje em dia. E tudo isso para poder ter mais essa conexão com as pessoas, né? Para as pessoas que estão com o mesmo objetivo, mesma meta, comprar no mercado imobiliário, comprar real estate, né? Então, é um mercado muito bom, com infinitas oportunidades. Bacana. E você citou aí a questão do conhecimento. Quais são os outros passos que as pessoas devem fazer, né? As que estão interessadas em começar, vamos supor, hoje? Quais passos elas devem tomar para ter sucesso, né, nessa área? Primeiramente, elas precisam entrar em contato comigo. Entra em contato comigo, a gente faz uma consultoria. A gente vê ali qual que é o propósito dela, quanto que ela tem para investir. Né? Tem pessoas que, às vezes, têm 5 mil dólares para investir, dá para entrar também com 5 mil dólares. Né? Tem 10 mil dólares, eu tenho um pouco mais, 200 mil dólares para investir, dá para comprar coisas muito boas. Né? Tem oportunidade de propriedade por $1 milhão que pode ser comprada por 200 mil. Né? Então, tem coisas muito boas nesse mercado. Depende do investidor, então a gente faz uma consultoria com essa pessoa, a gente vê qual que é o grau de conhecimento que ela tem, qual que é o grau de risco que ela quer tomar também, e a gente busca propriedade para eles de acordo com o que elas querem fazer. Legal. Então, busquem o Renato aqui. E como você vê o mercado nos próximos anos, assim, tem alguma tendência ou você vê que as pessoas estão se inteirando mais sobre isso, quebrando tabus? Cara, tem muita gente conhecendo o mercado, tem muitas pessoas vendendo curso, fazendo promessas gigantes e ensinando muita gente aí. Isso acaba atrapalhando um pouquinho o mercado, porque traz mais concorrentes, né? Traz mais pessoas para dar atenção a um local. Né? E o mercado de leilão quanto menos pessoas, mais oportunidades e mais chance de ter mais lucros. Então, agora é um momento muito bom de entrar, né? Porque só vai ficar pior. De acordo com o tempo, mais pessoas vão entrar e menos oportunidade vai ter. Tem locais ainda que eu tô vendo que tem propriedade saindo por um preço muito barato, porque não tem muita gente ali participando. E já na Flórida, por exemplo, em Miami-Dade, as propriedades vão muito mais acima do valor de mercado, é uma coisa de louco.
né? Tem outros estados, outros condados ali dentro também que o valor vai muito mais acima porque foram muito vendidos, né? Por dizer assim, para outras pessoas. E aí acaba com que as oportunidades sejam menor ali. Mas os Estados Unidos é muito grande, né? Tem o Havaí, tem Arkansas, tem Utah. Aqui em Utah também acontece leilão de propriedades assim. Idaho, tem Arizona, tem vários lugares. E não tem quantidade de gente no mundo possível para fazer com que as oportunidades apareçam. Então, Sim. Tem muito mercado ainda. Bacana. Então é bom saber que hoje é o momento, né? E que ainda assim é um mercado muito promissor, ainda tem muitas oportunidades, né? Sim. Não está muito explorado ainda. E pra gente terminar, Renato, o que te motiva hoje, além dessa possibilidade de passar isso para as pessoas, né, esse conhecimento? Cara, eu gosto de fazer conexões, conhecer novas pessoas. Eu já fiz muitos amigos durante todo esse tempo. E são amigos que até hoje sempre tá ali e me apoiam para fazer algo novo, para poder incentivar a crescer como pessoa, como empresário também. E ter essa ideia de, pô, vamos fazer negócio juntos, vamos fazer deals juntos, comprar propriedades. É algo maravilhoso, é algo que me motiva muito também. E, mais que tudo, ter essas conexões e trocar conhecimento. Eu já conheci pessoas que me ensinaram muitas coisas, que eu já pude ensinar muitas coisas. Então, mais que tudo é conhecer pessoas. Legal, é uma troca, né? É uma Acho troca. que networking é isso, você oferece uma coisa aqui, depois de um tempo as pessoas podem te oferecer, e essa troca que conecta pessoas, né, e transforma vidas. Exatamente. Muito obrigado. E obrigado pela conversa. Acho que aprendi muito e as pessoas podem, com certeza, usar isso muito os benefícios. E onde que as pessoas podem conhecer, né, mais sobre o seu trabalho, as redes, compartilhe com a gente para... E vão estar todas nas descrições, claro, mas quais são as suas redes aí? Então, atualmente eu estou colocando mais informações, subindo tudo no Instagram da empresa, se chama Renato Deed Club, que é onde eu estou começando a postar mais oportunidades de negócio. Sempre tem ali nos stories, tem uma oportunidade em tal lugar, tem investidores, vamos entrar para comprar essa propriedade. E ali tem também um link para vocês acessarem e entrar na comunidade, que é o The Deed Club. E ali dentro vocês podem trocar network, conhecer mais pessoas. Tem cursos também ali dentro que podem aprender do zero até comprar a primeira propriedade, sobre tax deed, como que eu penso na hora de analisar uma propriedade. E vocês podem entrar em contato comigo também para fazer uma consultoria, para comprar uma propriedade maior, para arriscar um pouco mais, né? Então ali eu acho que é o principal canal, é o YouTube, o Instagram. Instagram, legal. Mas é isso aí, então. Obrigado pelo seu tempo. Muito Espero obrigado. que o pessoal tenha gostado. Não se esqueçam de seguir o canal, compartilhar com seus amigos, dar um like. E é isso aí. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Um prazer.